Oi, meu nome é Gabriela, eu sou estudante de biblioteconomia da Universidade de Brasília e hoje eu vou apresentar o projeto de iniciação científica que tem como tema a materialidade de livros infantis e a sua influência na leitura e aprendizagem, uma análise dos livros impressos e digitais. E a minha professora orientadora é a Graciane Souza Lins. Inicialmente, é importante apresentar o que seria a materialidade dos livros, tanto impressos quanto digitais. A materialidade do livro-objeto é o conjunto de elementos que compõem um determinado livro. Esses elementos eles podem ser, por exemplo, o formato do livro, o tipo de papel utilizado, as cores, o peso, a textura, o tamanho dos livros, as imagens, o tamanho das letras, os relevos, animações, efeitos sonoros, entre outros. Esses componentes eles são essenciais para a construção da narrativa e para que se atinja o objetivo do autor para uma determinada obra. Com isso, o livro-objeto, principalmente quando se trata das crianças nos primeiros estágios da vida, ele pode influenciar diretamente no seu desenvolvimento. A metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico, que por se tratar de uma pesquisa qualitativa, foi realizada uma análise dessas publicações acerca do tema relacionados à materialidade do livro-objeto. Para isso, foram utilizadas pesquisas em bases de dados como a Cielo, o portal de periódicos da CAPES e o Google Acadêmico. Além disso, também como uma forma de aprofundar o conhecimento acerca dos livros, da materialidade desses livros, também foram realizadas pesquisas em acervos físicos e digitais, a fim de compreender a temática de forma aprofundada. Durante a pesquisa pelos acervos digitais, foi possível localizar obras que possuem diversos elementos que podem contribuir para a melhor experiência do leitor, no caso, a criança, e que pode influenciar diretamente na leitura e na aprendizagem. Alguns dos elementos encontrados foram os efeitos sonoros, as animações, histórias narradas, ilustrações, entre outros, o que chama, de certa forma, a atenção do leitor, principalmente quando estão nos primeiros estágios da vida e estão adquirindo novas experiências. Nos acervos físicos, é possível observar livros que interagem, de certa forma, com o seu leitor, assim também como acontece nos acervos digitais. Essa interação ela estimula a experiência, no caso dos acervos físicos, estimula a experiência sensorial e permite o contato direto com as obras. Os elementos que podem ser observados nesses tipos de acervo são, no caso, o livro em si, o objeto físico, diferentes texturas e formatos, relevos, animações por meio de fantoches introduzidos dentro do próprio livro, entre outros. Nos primeiros estágios de desenvolvimento, o contato com essas obras pode gerar uma curiosidade maior, de modo que a criança procure mais daquilo, de modo que também tenha cada vez mais experiências, o que influencia, de certa forma, na leitura e na aprendizagem. Aqui eu trouxe uma frase de Goulart que destaca que o primeiro contato desencadeador da leitura, sem dúvida, acontece na exterioridade. O sujeito utiliza-se das sensações que este material impresso pode lhe oferecer. A materialidade do objeto livro sugere ao leitor determinadas posturas, escolhas e usos distintos, e isso se processa porque, antes de um texto ser escrito, um livro é um objeto. Tem forma, cor, textura, volume, cheiro, pode-se até ouvi-lo se folhearmos suas páginas. A conclusão foi que a pesquisa, na verdade, ela identificou que a experiência de leitura ela é fundamental para o desenvolvimento intelectual das crianças, principalmente nos primeiros estágios de vida. Além disso, cada elemento que compõe o livro-objeto colabora para a experiência de leitura e para que ela seja, de certa forma, especial para o seu público-alvo, para trazer cada vez mais leitores e também para que esses leitores procurem cada vez mais obras influenciando na leitura e na aprendizagem. Por fim, entende-se que o livro-objeto ele é importante para a formação de ideias e a aquisição de conhecimento, o que pode gerar mais interesse no leitor.